Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje já trocar uma ideia sobre o ALZR, soltar um fato relevante sobre a venda de um imóvel, né? A gente estava conversando um pouquinho sobre esse imóvel do IPG, eles estavam fazendo uma rescisão antecipada, né? Ainda tinha uns 2 anos de contrato, mais ou menos, e aí ele traz um breve histórico do que aconteceu, do que eles fizeram, é, e os impactos no fundo. Cara, vender esse imóvel e eu gostei da movimentação. Então ele coloca pra gente, né, conforme informado no relatório gerencial, o fundo celebrou no dia 10 de fevereiro de 23 o primeiro aditivo do contrato de locação, que previa, entre outros assuntos, a formalização quanto à intenção de rescisão antecipada do contrato atípico do imóvel pela IPG, ou seja, mediante o cumprimento do aviso prévio e condicionado também ao pagamento de multa, porque é um contrato atípico, né? Tem que pagar toda a multa. No dia 23 de junho, fizeram o segundo aditamento do contrato, definindo o valor total a ser pago pela IPG pela evolução antecipada, valor de 5,2 milhões de reais, que vai ser pago no dia 3 do 7 de 23, então logo na virada de semestre. Valor corresponde a mais de 30 vezes o aluguel vigente. Legal, hein? Sendo que o prazo desse contrato era de mais ou menos, acho que era 2,4 anos, então é basicamente o remanescente, né? Juntamente a isso, eles já estão comunicando para a gente a venda deste imóvel. Então, cara, legal, porque é a primeira vez assim, o Aires R já fez a venda da Claret, mas não é em outro contexto. É a primeira vez que a gente vê o Aires R se movimentando com uma saída de inquilino, porque a gente tem um inquilino saindo fora, um contrato atípico saindo fora, e iria ficar um imóvel vago. E aí ele não iria conseguir fazer outro contrato atípico desse imóvel, dificilmente. Então, a gente já vê que a gestora já pensou. Então, ele coloca, ó, desde a comunicação do EPG quanto à intenção de rescisão do contrato, a gestora iniciou um trabalho de comercialização do imóvel, sendo ou locação ou venda. Eles estavam trabalhando com essas duas possibilidades. Então, nessa data, no dia 26, eu estou assistindo o vídeo no dia 27, porque, cara, eu queria ter postado logo no dia 26, mas eu não tinha agenda, saiu aquele fato relevante do HGRU, e aí acabou que eu tenho que encaixar as coisas no canal, vocês sabem como é que é. Então, ele coloca, o fundo assinou como empresa de corporação imobiliária o instrumento particular de promessa de compra e venda do imóvel, se comprometendo a alienar o imóvel pelo valor de 19,3 milhões de reais, a ser pago em 4 parcelas iguais de 4 milhões e 800, daquele esqueminha de paga uma parcela por semestre, que a gente tá ligado que os fundos imobiliários fazem isso para conseguir dividir o lucro, né, e parcelando o lucro. Então, vai ter uma, assim que ocorrer a lavatura da escritura, e depois vai ter uma em janeiro, uma em julho e outra em janeiro de 25. Então, aquele esqueminha, por semestres. Essas parcelas vão ser corrigidas pelo IPCA e tudo mais, aquela coisa. Aí ele coloca, superando determinadas condições precedentes, usuais em transação dessa natureza, normal, galera, sempre que o fundo vende um imóvel nesse tipo de condição, é porque ele coloca assim, olha, tô te vendendo, mas aí o comprador vai lá e fala, cara, eu quero fazer diligência, não sei o que, ver se tá tudo certo, documentação, pererê, pá, aquela coisa de sempre. E aí tem aí o prazo, né, a previsão que ocorra até o dia 31 do 8. Então a gente fica aguardando aí esse tempo, né, esse prazo para diligência aí do comprador. Aí ele comenta, né, sobre o impacto que vai ter da rescisão do contrato atípico e alienação. Um lucro de 6,2 milhões de reais, muito bom, o que dá um retorno aproximado de 34%, sem considerar os aluguéis recebidos. E aí, se ele considerar o aluguel, calcular a TIR inteira por completa, dá um valor de 15% ao ano. Uma TIR muito boa, hein? Uma TIR muito boa. E como agora não vai ter mais o aluguel, vai ter um impacto de 2 cents por cota. Só que se a gente pensa, e isso ele considerando já a quantidade de cotas, considerando a preferência da emissão. Se colocar sobras e a fase pública, deve baixar isso até para 1 centavo. Se a gente pensar que ele vai estar vendendo esse ativo, pegando esse lucro, distribuindo esse lucro parcelado para a gente,
acaba que esse impacto aqui, a gente não vai sentir isso no rendimento, porque o que vai deixar de receber, o lucro vai cobrir. Sendo que no próximo semestre, esse segundo semestre desse ano agora, a gente tem o valor de 5,16 milhões, que é a questão da multa. Então, a gente vai ter 30 meses de aluguel que a gente vai receber de forma antecipada, que o fundo vai ter que distribuir para a gente em 6 meses. Então a gente vai estar recebendo 5 aluguéis por mês. Se a gente fizer uma matemática básica, que se é 2 centavos, 5 aluguéis por mês, mais ou menos um impacto de 10 centavos para o segundo semestre. Lembrando, tem que considerar as novas cotas que vão ser integralizadas. Então esse valor de 10 centavos deve ser diluído aí. Para quanto, galera? Eu imagino que fazendo conta de cabeça, algo entre 5 a 7 centavos, um pouco mais, um pouco menos. Mas a gente já consegue ver, o fundo vai ter um ganho nesse segundo semestre. Com essa questão da multa e também do lucro, né? Então, galera, esse aqui é o fato relevante do ALZR. Como a gente conseguiu ver, eles assinaram um acordo para venda. A venda ainda não foi efetivamente realizada, mas deve ser realizada em breve, só questão de diligência e tal. Os imóveis do ALZR são imóveis top, então não deve ter nenhum tipo de problema na diligência, né? Isso aí a gente nem se preocupa. Então é isso, beleza? Maiores informações, assim que a venda for concretizada e tudo mais, os impactos certinho por cota, toda essa questão matemática, eu trago para vocês no momento posterior, até porque a oferta do ALZR já está acabando, e a oferta acabando, certamente, com esse maior número de cotas entrando, vai mudar um pouco os números e tal, o lucro por cota, etc, etc, etc. E aí eu trago para vocês. Mas tá aí o ALZR mostrando pra gente um lado, né, que a gente não esperava que ele ia fazer, porque a gente tinha já a ideia que o inquilino ia sair, e a gente ficava na dúvida, pô, e aí, o que vai fazer com o imóvel? Vai vender o imóvel? Vai ficar com o imóvel? O que vai fazer? Vai ficar vago? Era uma dúvida. E aí agora a gente vê essa dúvida está solucionada, beleza? Muito bom. É um valor pequeno frente ao tamanho do fundo, mas já é bom, né? Ele pode usar esse valor, por exemplo, de 19 milhões, é praticamente o que ele precisa pagar do imóvel da Decathlon, que são 24 milhões. Então ele já praticamente garantiu aí grande parte do valor para pagar o imóvel da Decathlon, beleza? Valeu aí, até a próxima, fui!